Falamos agora de mercado de soja no Agricultura BR, saímos do mercado de pecuária, vamos falar de soja, porque os números atualizados em relação ao que acontece no mundo mostram o seguinte: o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano mostrou um cenário no qual a colheita norte-americana está mais acelerada do que estava na mesma data no ano passado e também a média dos últimos 5 anos. Houve até uma melhora em qualidade, um ponto percentual em relação às lavouras cultivadas nos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil, a semeadura vem atrasada por falta de chuvas regulares. E aí temos um fator novo: dólar se fortalecendo no Brasil, e se tinha gente que tinha dúvida que o dólar poderia chegar a 5,8, 5,10, hoje já bateu esses patamares. Como isso influencia no mercado da soja em Chicago e aqui no Brasil principalmente, é o que nós vamos conversar agora com Juan Ceni, da Grão Direto, que participa do programa conosco. Juan, obrigado pela sua participação. Considerando esses elementos que eu citei agora há pouco, como é que você avalia esse mercado de soja, principalmente pensando num produtor brasileiro que ainda tem soja 22, 23 para negociar e está pensando também em cultivar e vender a próxima? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez agradecemos o convite, estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham. Pelo que você disse, Fabiano, e o que a gente vem acompanhando, a única coisa favorável nesse momento é o dólar. E é ele que vem dando um certo suporte para os preços brasileiros. Quando eu digo suporte, não necessariamente ele está alavancando de forma expressiva, mas ele está evitando que esses preços caiam além do que a gente está vendo hoje, né? E então temos esses cenários que você mencionou: colheita nos Estados Unidos, ritmo de plantio no Brasil e, por fim, o dólar em alta. Em relação ao Brasil, por mais que esteja, de certa forma, atrasado, não existe uma preocupação excessiva do mercado em torno disso até o momento, principalmente porque as previsões climáticas são favoráveis para os próximos dias, principalmente na região centro-oeste e na região sudeste, que se concentra ali grande parte da produção nacional e que até então estava guardando clima, né, mais favorável para iniciar esse plantio. Então temos, nesse momento, infelizmente, um cenário mais pessimista para a soja brasileira. Ceni, essa situação que você descreveu para nós, ela mostra também uma preocupação intensa, né, que nós estamos vendo em relação ao mercado, e um posicionamento importante, porque se a gente olhar o preço nos portos, a referência, ele tem recuado nas últimas semanas. Então o produtor perdeu de novo algumas oportunidades de venda, não comercializou o que podia, ainda tem soja para comercializar. Como é que fica a partir desse momento? Porque a cada dia ou a cada semana que se passar e esses dados serem atualizados, é muito provável que a gente veja cada vez mais um cenário do ponto de vista do campo mais negativo para os negócios. Ou seja, maior colheita nos Estados Unidos, maior plantio aqui no Brasil e daqui a pouco na Argentina também. Como que você enxerga essa comercialização nesses últimos meses de 2023? Realmente, a melhor fase de negociação, acredito que ela já passou. O mercado, apesar de estar vindo nesse movimento de baixa desde a colheita, o início da colheita do Brasil, ele apresentou boas oportunidades de venda, analisando o cenário que se encontrava o mercado naquele momento. E a partir de agora, o produtor deve continuar aproveitando essas oportunidades, sempre que no pensamento de que hoje estamos num parâmetro, né, num período de preço, vamos dizer assim, num range de preço muito diferente do que a gente encontrava meses atrás. Então, pensar em em soja valorizada a preços do início do ano é praticamente impossível nesse momento. Então, por exemplo, momentos de alta de dólar e talvez em alguns movimentos positivos de Chicago, pode trazer boas oportunidades para o produtor, que deve aproveitar esses momentos, até porque o cenário
ainda é bastante promissor em relação à oferta, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, que nesse momento está colhendo o seu produto e vai trazer uma pressão de venda bem forte no momento que tiver condições favoráveis. Hoje, Juan, pensando em fatores que podem determinar uma melhora em relação aos preços finais aqui no Brasil, tanto para a soja que está disponível, quanto para aquela que ainda vai ser cultivada e colhida no país, quais são os elementos que hoje poderiam fazer uma diferença, que podem surgir e que ocorreram em campanhas anteriores, que podem fazer uma diferença e, de certo modo, virar esse tabuleiro? Eu sei que é difícil, mas virar esse tabuleiro de uma maneira que fique mais favorável à produção brasileira. Pensar em algum movimento de valorização nesse momento, Fabiano, ele tem que vir contra o consenso de mercado de hoje, que é uma oferta extremamente abundante. Então, o que poderia provocar esse movimento de alta seria algum problema na safra brasileira ou na safra argentina, o que acaba também não sendo muito agradável, né? Imaginando que mesmo que os preços estejam altos, não teríamos produto suficiente para vender. Então, o produtor ficaria ali no campo negativo da mesma forma. Então, a situação nesse momento está praticamente direcionada para essa safra 2023-24 da América do Sul, que está sendo implementada nesse momento. Em algum momento posterior, pode ser que os Estados Unidos se apresente com mais eficiência, né, com mais assiduidade nessas vendas da soja norte-americana, quando a gente olha principalmente a situação do rio Mississippi, né, que infelizmente agora está em níveis baixos e, consequentemente, ainda está oferecendo boas condições de negociações para o Brasil, principalmente para o milho brasileiro. Então, nesse cenário que a gente tem hoje, seria algum tipo de problema na safra aqui na América do Sul. Certo, eu vou fazendo algumas perguntas. A Kemile Rodrigues fez um questionamento aqui em uma das minhas mídias sociais e ela está nos acompanhando e ela questiona a seguinte questão. Com a situação de uma oferta e de uma produção melhor no Brasil e no resto da América do Sul, nós temos algum acompanhamento melhor ou expectativa em relação à demanda da China ou de outros países? O fato é ela estar fazendo a pergunta, eu agradeço a Kemile Rodrigues. Tá? Vou pedir até para o pessoal colocar de qual cidade, qual estado está falando, mas eu agradeço, mas basicamente a gente tem uma oferta que cresceu muito mais que a demanda, se é que a gente vai colher tudo isso. É esse o pensamento, Juan? Exatamente, é essa linha de raciocínio, sim. E a China, em específico, vem passando por um momento de bastante incerteza econômica interna, né? A gente vem acompanhando aí bastante noticiários mostrando essa deficiência, né, esse momento de cautela que o mercado vem acompanhando, isso sem olhar, ou seja, descartando o restante do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, que também está sob sérias desconfianças do mercado, com bastante cautela, avaliando a real situação econômica do país. Então, sim, o cenário hoje é esse mesmo, temos um crescimento muito mais alavancado da oferta do que a demanda e pode ser que em algum momento isso talvez tenda ao equilíbrio, né, ou até mesmo se inverta, mas acredito que para a safra 2023-24 o cenário vai ser esse, considerando que teremos uma boa safra. Para encerrar, nós temos nesta semana, nos próximos dias, algumas pontuações importantes a serem anunciadas ou confirmadas pelos norte-americanos, nos Estados Unidos. Isso influencia todo tipo de negócio por lá. Mas nós estamos vendo quedas recentes, bastante expressivas para as commodities agrícolas. Para a soja, agora há pouco, vinha caindo fortemente. O que justifica este momento agora de recuo mais forte? E falando especialmente agora, pontualmente, desta terça-feira. Bom, Fabiano, o movimento de queda hoje é reflexo dos números otimistas da evolução da colheita
e acompanhado dele as condições de lavouras que foram divulgados também nesse relatório de ontem, que houve uma estabilização, uma manutenção dos números. Mas, sem sombra de dúvida, a colheita na América do Norte está pressionando, até porque ela vem avançando de forma considerável, até mesmo ficando acima da média dos últimos 5 anos. Então, isso tem impressionado bastante Chicago nesse momento.